Olá, boa tarde a todos. Todos devem estar aí ansiosos para o final de semana. Vamos lá então para a correção da aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje a gente teve aí a atividade de História e de Educação em Direitos Humanos. Então, vou iniciar aí com a correção de Educação em Direitos Humanos. Na verdade, como é uma atividade individual, a gente não tem como corrigir exatamente. Mas a proposta foi de vocês fazerem a leitura do gibi e depois construírem a partir dessas palavras, então, poesias. Então, aí ficou a critério de cada um e já adianto que amei aí as poesias que até o momento eu recebi, tá certo? Muito bonito, vocês são muito criativos. Vamos lá para a correção da atividade de história. Eu só compartilhar aqui. Em história, a gente viu aí que existiam os processos migratórios de outros países para aqui, para o nosso país, Brasil, né? Com o fim da escravidão, houve a necessidade de substituição da mão de obra e o governo, né, que estava, no caso, disponibilizando naquele momento, o incentivo, então, para que pessoas de outros lugares viessem, então, para o nosso país. Então, foi isso que ocorreu. E aí, após, então, o período, então, de migração, de inserção dessa nova população, as pessoas, então, começaram a cultivar novos modos de vida. E com a inserção, então, dos modos de vida, já existia, então, aí a construção, então, de indústrias, e com isso, a utilização de diversas técnicas, inclusive a questão das técnicas agrícolas, né? Que é o fato, então, de você plantar para você colher, inclusive em largas escalas. Então, aí nessa atividade perguntou sobre as técnicas agrícolas, como elas promoveram, então, transformação. Então, o desenvolvimento da agricultura, ela alterou o modo de vida de nós humanos, a criação de animais, o cultivo, então, de plantas, levaram à sedentarização de muitos grupos. Eles aperfeiçoaram, então, as técnicas para aumentar a produção e construíram abrigos mais seguros. A maior oferta de alimentos fez com que a população aumentasse e passasse a viver mais tempo. Então, a expectativa de vida aumentou. O que significa isso, Pro? Significa que as pessoas, então, morrem mais velhos, né? A partir, então, desse período aí, pois se tem uma maior facilidade de acesso à alimentação. E a gente aí, nesse caso, está falando de uma alimentação em larga escala, ou seja, para toda a população. Então, consequentemente, diminuiu, então, em certa medida, a questão até da fome. Aí no quinto, por que a agricultura se tornou tão importante para a vida dos seres humanos? O processo de fixação dos seres humanos fez com que eles dependessem do cultivo de alimentos para a sua sobrevivência. Se a produção não fosse suficiente, eles poderiam enfrentar a situação de fome. A gente viu lá no período dos Homo sapiens que eles eram que nômades, eles então ficavam em um determinado lugar, eles plantavam, colhiam, exploravam aquela região. Quando aquela região não estava lhe fornecendo mais nenhum tipo de alimento, eles faziam o quê? Iam para outra localidade. Inclusive, é por isso então que eles não se fixaram apenas na África, eles então se espalharam por todos os continentes. Então, a partir disso aí, a gente entende que a alimentação ela é extremamente importante para a questão da vida, para a questão, então, da produção, da subsistência. Então, a alimentação ela vai interferir diretamente na cultura da população. Aí a gente, inclusive, tem uma comparação do que refere-se a nomadismo e agricultura. Então, coletar de frutos e vegetais na natureza é uma questão do nomadismo, dos nômades. O uso de ferramentas e pedra lascada é uma característica do nômades. Convívio com animais predadores é uma característica dos nômades. Baixa expectativa de vida, abrigo em cavernas e migração são características dos nômades. Já a questão da agricultura, abrigo feitos de pedra e madeira, cultivo de vegetais, aumento do número de nascimentos e a maior quantidade de alimentos. É uma característica já da agricultura, que é uma questão mais evoluída, tá certo?
Então, por hoje é só. Desejo a todos um ótimo final de semana aí. Um beijo e a gente se encontra então na segunda-feira.